Boa noite, Piotr, meu amigo, Cauti, meu parceiro, Ana, querida. Boa noite a você que nos acompanha. O que me chamou a atenção é que ele devia escrever só assim: tem de condenar Jair Bolsonaro, ponto. Ele escreveu esse calhamaço, né, para mostrar os seus conhecimentos em juridiquês, aquela coisa ridícula, e para logo de cara a Ana, que me chamou a atenção para isso. Cometeu um erro de português que deveria dar demissão. No caso de um doutor. Isso aí ele escreve ultraje com G. Então eu vou dar algumas dicas para facilitar a compreensão, né, da palavra por parte do... a grafia da palavra por parte do procurador-geral. Ultraje não é com G, de Gilmar. Né, Gilmar Mendes, que o indicou para o cargo. Ultraje é com J. Com J. J de Jerico, jegue, né, cafajeste. Aparece no meio, aí é mais fácil. Faz o seguinte, quando tiver nessa dúvida, entre G e J, conjugue o verbo. Ultrajar. Dá para escrever com G? Fica ultragar. Ultrajante, ele nunca ouviu essa palavra? Ultragante. Então escreve aí, num caderninho, que sobrou no rascunho dessas... Quantas páginas são? 270. Escreve isso aí, ultraje, com J. Põe de Jair Bolsonaro, se quiser, Jair. Não é G de Gilmar. Começo de conversa. Erra vírgulas, põe vírgula onde não tem, tira a vírgula de onde devia ficar. Então, um cara que fica 200 anos para escrever isso aí e erra no português, olha, ele devia estar pensando no que o Gilmar Mendes mandou escrever. Ministério Público, eu tive um irmão que foi promotor de justiça mesmo, durante muitos anos, que sentiria vergonha de ser representado por um procurador que, em uma gestão, consegue colocar de joelhos uma instituição que lutou anos para não ficar com cara de puxadinho do judiciário, da magistratura. Ele também está mostrando como é que se escreve, como é que se faz uma denúncia desse tipo de joelhos. De joelhos. Me dá atenção do seguinte, é o cara que é crítico de cinema e vai escrever sobre um filme. É um filme de 1966, muita gente não viu, vale a pena ver. É o Incrível Exército Brancaleone. Armada Brancaleone. Né? A Armada Brancaleone. No Brasil, botaram é a Armata Brancaleone. Né? É um filme italiano que é hilariante, porque é o Vittorio Gassman, no papel de comandante ali de uma tropa, que você morre de rir, porque aquela tropa, e no caso de Brasília, não tem nada a rir, não, como eu vou explicar. Mas é uma tropa que se inspira nas aventuras do Dom Quixote. Que avançava contra um moinho de vento, achando que era um gigante. Então ele é a mesma coisa que um crítico de cinema tratar como tragédia, como drama, a Armata Brancaleone. Não sei se isso aqui é perigoso, vamos ver como é que é. Tal quando o filme foi feito para rir. No caso de Brasília, não tem nada, repito, de engraçado. É um drama, eram pessoas que estavam inconformadas com a posse do presidente Lula, porque sabiam o que ia acontecer e está acontecendo, estavam protestando contra isso. Houve as pessoas que depredaram e você tem de puni-las, e as outras pessoas você tem de individualizar a conduta. Atribuir, não, enxergar um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. O que houve em Brasília já exige alguma imaginação. A imaginação passa a ser uma coisa delirante quando eles condenam o Bolsonaro, que não estava por lá, não saberia o que fazer no dia seguinte. Qual é o plano para o dia seguinte? Tem a minuta? O que é? Tá bom. Acaba o dia, digamos que ninguém mandasse prender os manifestantes. O que ia acontecer no outro dia? Eles iam voltar para casa ou iam ficar lá? Qual é o golpe? Como seria a continuação do golpe? E repito, quem é que tomaria conta do Rio Grande do Sul, por exemplo? Quem é que tomaria conta do Ceará? Ou os governadores leais ao governo seriam poupados? A Globo, alguém ia ler um manifesto na Globo? Quem era? Golpe é um negócio mais sério. É mais sério. Chamar de golpe, isso aí é a desmoralização da palavra. Da palavra. Isso não existe. Não existe. Existe o crime, não existe o crime impossível, não é crime. É um crime impossível, você pensa em fazer uma coisa. Eu, por exemplo, quero tomar conta da Lua, né? Quero ocupar a Lua e me declarar imperador. Eu não posso ser punido por isso. Os golpistas malucos da luta armada, esses sim, eles foram punidos porque mataram, porque torturaram
E não porque eles iriam consumar o golpe, porque também eram uns malucos que iam fazer como? Como? O quê? Para vencer o exército. O Carlos Lamarck era um militar que achava que venceria o exército com 20 pessoas, e ele era capitão. Pois bem, morreu com um acompanhante na Bahia. Foi promovido como oficial do exército agora, depois da anistia, ele post-mortem também. Virou, sei lá, general, coronel, alguma coisa. E a família recebe o Bolsa Ditadura. Carlos Lamarck foi reabilitado. Agora é o seguinte, ele não morreu porque ele conseguiria dar um golpe. Ele morreu porque ele estava atirando nos soldados que o cercaram, ponto final. Se você acha que se o Brasil achar que vai invadir os Estados Unidos, a gente tem de internar o presidente da República e não prendê-lo por tentativa de conquista dos Estados Unidos. O Gonê fala de uma peça de ficção como um mau ficcionista, escreve mal, não tem imaginação. Isso tudo ele repete a discurseira dos ministros do Supremo e não consegue enxergar o vilão. Todas as palavras, se ele pretende isso, pretende acabar com a democracia, o Estado de Direito, pode aplicar tudo aos ministros do Supremo, que ali ele acerta. Não, ele está dando ali o instrumento para que a ditadura do Supremo afaste o político, afaste da cena e do campo político o homem mais popular do Brasil. É disso que se trata. Soltou o Lula, é o complemento do plano. Soltam o Lula, ladrão, botam o Lula na presidência, juízes fazendo isso, ministros. Agora você tem de impedir que o Lula, depois de um governo desastroso, seja substituído pelo Bolsonaro. É disso que se trata. O resto é conversa fiada.